Seguindo a nossa sequência aqui da análise técnica, eu vou mostrar para vocês os vários tipos de gráficos que existem no mercado. Obviamente a gente não vai passar por todos eles, vou mostrar alguns para vocês, porque são vários, tem gráficos aí que nem se usa mais, mas eu vou mostrar alguns para vocês. O mais usado, obviamente, é o gráfico de candlesticks, e mais para frente nos próximos vídeos a gente vai entrar nele também no candlesticks, destrinchar isso aí, ensinar para você como é que você lê esse tipo de gráfico especificamente, que inclusive é visualmente mais confortável para sua leitura. Enquanto roda a vinheta aí, dá um like nesse canal, se inscrever nesse canal, obviamente, mandar esse link aqui para um monte de gente que você sabe que quer começar do jeito certo no mercado financeiro, com profissionalismo e eficiência, principalmente fazendo uma grana. E já deixa seu comentário aí também para eu saber o que você está pensando disso tudo. Roda a vinheta aí. Meu nome é Felipe Amorim, eu sou sócio fundador da Academia Alta Renda, uma plataforma de educação financeira que tem o intuito de trazer para você a maneira certa, eficiente, profissional e lucrativa de entrar no mercado financeiro. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo também. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar para vocês os vários tipos de gráficos que a gente tem. Eu estou aqui na minha plataforma do TradingView, é uma plataforma que ela pode ser paga, mas pode ser gratuita também. Eu não opero diretamente por essa plataforma, mas eu uso ela para fazer algumas análises, principalmente nas minhas carteiras de ação, mais para o swing trade aí, entre mercado brasileiro e mercado americano e mercados globais de maneira geral. Primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês é o gráfico de barras. Tá? O que significa esse gráfico de barras? Vou dar um zoom aqui para a gente pegar uma barrinha dessa aqui, ó, e estudar o que ela significa. Vou pegar essa barrinha aqui, ó, e vou mostrar para vocês. Essa barra é uma barra de baixa, né? Ou seja, o movimento que foi provocado foi um movimento de baixa de preços. Ele começou lá em cima e terminou lá embaixo. Como é que eu vejo isso lá na barra? A barra marca para mim, tá, pessoal? Um ponto de abertura, que é essa barrinha para a esquerda, um ponto de fechamento, que é essa barrinha para a direita, um limite de máxima até onde os preços alcançaram e um limite de mínima até onde os preços alcançaram. Então, se eu fosse projetar essa barra aqui, como é que eu posso entender que foi a dinâmica e a movimentação de preços? Então, ela abriu aqui, tá? O preço foi lá em cima, provavelmente, até aqui. Chegou aqui, o preço recebeu uma pressão até aqui embaixo, na mínima, e aí voltou e fechou nessa região aqui, que é do fechamento. Então, essa foi a movimentação de preço que acabou desenhando esse gráfico de barras aqui, tá? Essa barrinha que é uma leitura gráfica. Se o preço abriu mais acima e fechou mais abaixo, quer dizer que o preço, nesse intervalo de tempo, o preço desceu. Isso é uma barra de baixa. Simples assim. Se a gente for partir para a próxima aqui, vamos pegar uma de alta para a gente entender. A gente tem aqui, ó, essa verdinha. Tá? A dinâmica de preços é mais ou menos a mesma do anterior, só que ele é um candle de alta. Por quê? Porque ele abre aqui, essa perninha para a esquerda, fecha aqui em cima, a perninha para a direita, e marca a máxima e a mínima de preços. Então, se eu fosse desenhar a dinâmica de preços lá na frente, esse mercado abriu aqui, provavelmente deve ter descido até a mínima, tá? Mais ou menos nessa região. Sofreu uma pressão, foi lá em cima, mais ou menos nessa região, e voltou e fechou mais ou menos nessa região. Então, essa aqui foi a dinâmica de preços que acabou desenhando essa barrinha aqui. Beleza? É de alta por quê? Porque o preço de abertura está abaixo do que o preço de fechamento. Então, nesse intervalo de tempo, a gente teve um mercado de alta. Simples assim, galera. Esse é um gráfico de barras, tá bom? Lembrando aqui, só dando um intervalo aqui para lembrar uma coisa para vocês, presta atenção numa coisa que eu vou falar. Eu ouço muita gente falando o seguinte: ah, Felipe, mas indicador não funciona, indicador na tela só serve para confundir, blá, 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 opera só o gráfico limpo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, pessoal. O gráfico nada mais é do que um indicador de preço. Então, quando o cara fala que ele não opera com indicador, na verdade, ele não sabe nem o que ele está falando, porque qualquer tipo gráfico, ele é um indicador de preço. E não só de preço, ele é um indicador de preço no tempo. Ah, Felipe, mas o cara opera com gráfico de Renko. Então tá, então ele opera sem o tempo, mas ele continua sendo um indicador no preço. Lembra que eu falei na aula passada para vocês, e quem não assistiu pode voltar o vídeo depois que esse acabar, você volta e assiste a primeira aula, porque é muito importante, você não pode perder. Olha só, eu falei para vocês que o mercado só dava 3 informações: preço, tempo e volume. Todos os indicadores, eles servem para fazer a leitura ou de preço, ou de tempo, ou de volume, ou desses 3 juntos, ou 2 juntos, enfim, a combinação desses fatores. Qualquer indicador, ele lê essas 3 coisas, ou separadas ou juntas, beleza? O gráfico, e qualquer gráfico, ele é um indicador de preço pelo tempo. Alguns pelo tempo,
Alguns não, porque não consideram tempo, mas pelo menos ele é um indicador de preço. Beleza? Então, quem opera gráfico, opera indicador? Sim. Se fala que não opera, não sabe nem o que está falando. Por aí, vocês já conseguem perceber se esse cara entende mercado ou não. Vamos lá, então, continuando aqui. Próxima forma de gráfico que a gente tem é um gráfico de candle. E esse a gente vai usar muito, na verdade, essa é hoje uma das formas gráficas mais usadas no mundo, de forma massiva. Na imensa maioria das vezes, vocês vão ver usando essa forma de gráfico, principalmente para o varejo. Vocês estão vendo que ele representa também a cor verde e vermelha para um candle de alta e um candle de baixa. Candlesticks, na verdade, né, se você for traduzir, ele se traduziria por velas, mas eu gosto sempre de seguir o conceito original e chamar mesmo de candle ou candlesticks, beleza? Vamos pegar e avaliar dois aqui, vamos pegar e avaliar esse aqui primeiro, ó. Isso aqui é um candle de alta. Por quê? O que ele mede aqui, pessoal? A gente tem 4 referências aqui. Nessa região aqui, ó, eu tenho a referência da abertura. Nessa região aqui, ó, eu tenho a referência do fechamento. Nesse pauzinho aqui em cima no limite, eu tenho a referência da máxima. E nesse pauzinho aqui no limite, aqui eu tenho a referência da mínima. Tudo que está aqui dentro dessa parte mais gorda aqui, ó, a gente chama de corpo. Esse tracinho fininho aqui, ó, que vocês estão vendo aqui e aqui, a gente chama de pavio. E por que ela é de alta? Porque o preço de abertura está mais abaixo do que o preço de fechamento, então a gente viu que o mercado subiu. A dinâmica de preço acaba sendo a mesma que a gente vê num gráfico de barras. A dinâmica de preço representa a formação do candle. Quando a gente vai partir para um candle de baixa, ele respeita mais ou menos o mesmo critério. Então aqui tem um candle de baixa muito significativo. Ou seja, preço de abertura, preço de fechamento, a máxima e a mínima. Certo? É um candle de baixa, por quê? Porque o preço de abertura está acima do que o preço de fechamento. Então, a gente tem a noção de que o preço caiu nesse intervalo de tempo, que pode ser 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 60 minutos, diário, não interessa, beleza? Esse é um gráfico de candles e no gráfico de candle, pessoal, a gente vai entrar mais adiante de maneira bem mais detalhada nas próximas aulas no gráfico de candle, porque eu vou abrir o candle aqui para vocês, ó, e a gente vai destrinchar as forças, as leis de mercado que provocam a formação do preço. E aí eu vou mostrar para vocês por que vocês não precisam ficar decorando padrão de candle, nem nome de candle, nem aquelas setup engraçado, nem figurinha geométrica, nem nada. Basta você entender a dinâmica de preços. E aí você vai ver que tudo vai fazer sentido. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar disso também. Seguindo aqui, próxima forma gráfica usada também comumente conhecida é o gráfico de coluna. Vocês estão vendo que ele mede justamente a evolução ou não do preço à medida que o preço vai subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo. Ele vai marcando os fechamentos de preço, ele vai marcando essa dinâmica, tá? As barrinhas vermelha ou verde, que parecem um volume ali, elas não representam se foi um candle de baixa ou um candle de alta, se foi um volume de alta ou um volume de baixa. O que elas representam, na verdade, é só a dinâmica de preço no intervalo de tempo da barrinha também, tá? Então aqui a gente teve um movimento de baixa nessa barrinha, um movimento de baixa nessa barrinha, um movimento de baixa, de baixa, de baixa, um movimento de alta. Beleza? Só que ela vai marcando no fechamento e vai criando no limite dessas barras como se fosse um gráfico de linha. Ó. Você pode ver aqui, ó. Se a gente circular aqui, ó, você acaba formando um gráfico de linha. Não é muito usado, praticamente nunca vi ninguém usar, mas enfim, é informação para vocês. Outro gráfico, e esse sim, muito usado e a gente vai usar muito, é o gráfico de linha. Inclusive, a gente vai fazer estudos onde a gente só marca em gráficos de linha. Tá, pessoal? Vocês vão entender por que desses estudos serem feitos em gráfico de linha nas próximas aulas, então acompanhe os próximos vídeos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do que vocês vão ver quando a gente for usar o gráfico de linha. Uma informação importante no gráfico de linha é, cada uma dessas interseções no gráfico de linha aqui, ó, inflexões, né, representam fechamento de mercado. Lembra na aula passada, onde eu mostrei para vocês a origem da análise técnica e a origem do mercado financeiro moderno em relação à análise técnica? Eles iam botando pontinhos ao longo do gráfico, no fechamento dos preços que saíam na fita, olha lá, ó. E aí depois eles simplesmente vinham ligando esses pontos, olha lá, ó, e formavam um gráfico de linha. Pois é isso que a gente vai ver mais para frente quando a gente for analisar o gráfico de linha, e isso aqui a gente usa na nossa análise para duas coisas, tá, pessoal? Especificamente para duas coisas que vocês vão ver nas próximas aulas, mas é absurdamente eficiente se vocês entenderem como utilizar esse gráfico de linhas aqui, ó. Vai para o gráfico de candle, vai para o gráfico de linha, depois volta para o gráfico de candle e aí a coisa fica um fenômeno. Então acompanhe as próximas aulas, vocês vão ver isso aí também. Próximo tipo de gráfico é o que a gente chama de
Ranking Ashi. Cara, não conheço ninguém que use esse negócio aqui de maneira eficiente, não. Já vi alguns players aí na internet tentando usar isso aqui. Isso é muito controverso porque ele distorce muito o preço, tá? Na formação, ele tem um cálculo diferente do cálculo formado pelo candle. Ele parece um candle, mas ele não é. Há quem defenda esse gráfico dizendo que ele cria tendências mais smooth, né, mais suaves no preço. Tenho que dizer para vocês que vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque isso distorce a percepção de preço de vocês em relação à evolução no preço do preço do mercado, porque como ele ignora certas variáveis pela composição do cálculo para a formação da barra, fazer um exemplo para vocês. Às vezes o mercado real está aqui, enquanto a formação do preço ainda está aqui. Ou seja, ele já teria pegado o seu stop e o gráfico ainda está te mostrando isso aqui. Quando cair mais, você vai tomar um prejuízo muito maior e o gráfico ainda vai estar distorcido. Ou o contrário, já poderia ter pego o seu ganho e você ainda está no mercado, correndo risco do mercado voltar a tomar o seu stop porque ele está tentando deixar essa tendência de preços mais smooth, mais suave, tá? Eu não gosto de jeito nenhum, acho perigoso, mas enfim, há quem use, tá? Não conheço ninguém que use de maneira eficiente. Pode ser que tenha, mas eu nunca vi. Outra coisa é o famoso Renko, que também é o que eles defendem aí fora como gráfico atemporal, que ele não considera o tempo na análise, ele só considera uma variação de tique, tá? Uma variação por tique. Ou seja, a cada mínimo de tiques que o mercado se movimenta, ele constrói uma nova barrinha, certo? A tendência também da utilização desse gráfico de Renko é tentar tornar os movimentos mais suaves, sem o caráter temporal do movimento. Dois detalhes. Vocês já sabem que eu defendo a análise completa técnica. Se você ignora tempo, você está fazendo qualquer coisa, menos análise técnica, tá bom? Essa é uma opinião de quem estudou a origem dos mercados e de quem estudou a origem lá atrás da análise técnica. Se acreditar isso ou não, aí não é problema meu. O fato é que, se você ignora preço, tempo ou volume, você está fazendo qualquer coisa menos análise técnica. Isso é um fato. Você pode ter criado a sua técnica que você usa Renko, tá tudo certo. Mas a análise técnica não é, tá? Então o Renko ele ignora o fator temporal, mas ele também distorce um pouco a evolução dos preços lá como o gráfico de Renkin Ashi. Eu não gosto de jeito nenhum porque ele cria essa distorção, tá? Isso quebra um pouco a análise que a gente vai fazer. Às vezes eu preciso ver uma absorção de preços mais significativa e que um gráfico de barra ou um gráfico de candle me mostra e muitas vezes o gráfico de Renko não vai me mostrar ou ele dificulta a análise das absorções e exaustões de preço, pelo menos na minha visão, tá? Porque ele ignora o fator temporal e ignora outras análises dentro do cálculo para a formação do Renko, porque ele puxa só uma formação de tique, tá? Da evolução do tique no mercado. Enfim, também há quem use, eu não gosto, não defendo, acho que ignorar o tempo é uma falha grotesca dentro do mercado, mas há quem use, mais uma vez, né? Eu não conheço ou desconheço alguém que use o Renko de maneira eficiente, pode ser que exista, mas eu desconheço. Tá? Eu não gosto, não utilizo, eu uso o gráfico de barras ou um gráfico de candles normal. Normalmente é o que eu uso, tá bom? Cuidado, todo mundo fala que o gráfico de Renko é um gráfico atemporal, mas ele é calculado, né, baseado em variações, na quantidade de variações de tique, que acaba indiretamente tendo um componente temporal, porque, por exemplo, se eu vou usar lá uma variação de 16, por exemplo, 16 para 1, 16 para 2, 16 para 4, sei lá, T2, T4, sei lá como é que chama aí na plataforma de vocês, ele acaba estabelecendo um limite para essa variação, e esse limite para essa variação é um limite temporal. Então, é meio controversa essa história aqui. Enfim, eu não vou discutir porque isso aí vai muito de gosto, né? Cada um tem o seu. Tá? Enfim, por final, eu queria mostrar para vocês um gráfico de ponto-figuras. O gráfico de ponto-figura, ele foi muito usado por um dos titãs do mercado, por Richard DeMille, lá no início dos mercados, e apesar de ser muito pouco utilizado hoje em dia, ele é bem interessante. O que ele marca? Cada X marca a evolução do gráfico na alta, cada bolinha marca a evolução do gráfico na baixa. Então eles chamaram de gráfico de ponto-figura. Ponto, que é a bolinha, figura, que é o X. O que isso marca, pessoal? Ele tenta criar uma dinâmica temporal nos preços para indicar quanto tempo o mercado ficou negociando dentro de um nível de preço específico. Eu acho muito interessante esse gráfico, apesar de não utilizar essa forma gráfica especificamente, mas a gente usa um outro estudo baseado nessa mesma ideia de avaliar o volume no tempo negociado, beleza? Então isso é uma coisa que marca muito o mercado pra gente. Quando a gente olha aqui o gráfico de ponto figuras, vocês podem ver, por exemplo, se eu for contar aqui, ó, nessa intervalo aqui, ó, de preço no tempo, se eu for olhar no tempo,
Qual foi o nível de preço mais negociado? Eu conto quantas figuras e bolinhas, pontos e figuras tem no nível de preço que mais tem essas figuras e bolinhas aparentes. Então, se eu for contar, por exemplo, aqui, ó, nesse nível de preço, é o que mais aparece, dentre os outros todos, porque os outros todos têm mais falhas. O preço não chegou lá. Isso indica para mim que essa região de preços aqui, ó, se eu for projetá-la no tempo, é uma região de interesse de negociação mais forte, porque os players passaram mais tempo negociando naquela região, então, na teoria, tem mais volume negociado no preço. Olha que ideia legal. Tem um volume no tempo e agora tem um volume no preço. Então, o casamento dessas duas informações cria uma interseção muito interessante de saber aonde está o interesse dos players. Se a gente for ver lá em cima, a mesma coisa. Se a gente for traçar uma reta, onde tem mais ponto figura, a gente vai ver que é mais ou menos nesse intervalo de preço aqui. Ó. O que isso implica, pessoal? Isso implica em, quando o mercado voltar lá na região, aonde vai ser que provavelmente os players vão entrar de novo negociando e brigando pelo preço? Nessa região aqui, ó. Então, isso aqui vira um suporte e resistência, e de acordo com a bipolaridade que a gente vai falar em outras aulas, principalmente que a gente gosta de chamar como região de interesse de negociação, porque a gente sabe que isso aqui tem um interesse muito grande por parte de vários players, inclusive muitos deles grandes players, nesse nível de preço, porque a gente viu essa negociação acontecer aqui. Um gráfico de candle, de barra, ele não te mostra isso especificamente. Existe um outro modelo gráfico, que é um gráfico de cluster, que a gente vai falar nas aulas adiante, que mostra isso também para a gente pode detectar mais ou menos a mesma ideia. E tem outras ferramentas que a gente também vai falar adiante nos outros vídeos, que vocês podem ter a mesma leitura da ideia desse tipo de gráfico aqui. Enfim, esses foram os modelos gráficos mais comuns e mais usados no mundo. Vocês agora têm ferramentas para utilizar isso aí de maneira massiva. Dê o seu like nesse canal, se inscreva nesse canal, manda esse vídeo para um monte de gente que você sabe que quer aprender esse negócio aí. E mais que isso, tá vendo esse vídeo que tá aparecendo na sua tela aí? Ele é a continuação disso aqui e algo muito importante que você tem que saber para impactar direto as suas operações e os seus resultados. Então já clica nele, vai direto para lá e continua assistindo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Eu te vejo na próxima aula. Sucesso e sorte a todos sempre e nos vemos no topo.